amiguinhos, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus, certo? Então, vamos começar agora a nossa aula de ciências, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os animais invertebrados, tá certo? Mas antes de falar sobre os animais invertebrados, vamos revisar o que são animais vertebrados, certo? Animais vertebrados são aqueles animais que possuem coluna vertebral, ou seja, como nós dizemos, são os animais que possuem ossos. Os animais vertebrados, eles se dividem em 5 grupos, que são mamíferos, répteis, anfíbios, aves e peixes, tá certo? Cada grupo desse tem suas características próprias. Por exemplo, os mamíferos são chamados assim porque mamam quando filhotes, nascem da barriga da mãe, possuem o corpo coberto de pelos. Essas são características dos mamíferos. Os anfíbios, são animais que possuem pele lisa e úmida, tanto podem viver na água como na terra, como é o caso das rãs, dos sapos, tá certo? Os répteis são animais que possuem o corpo coberto por escamas, placas duras ou carapaças. Também são animais que se rastejam ou, andam bem próximo com o seu corpo bem próximo ao solo, tá certo? Essas são características dos répteis. As aves são animais que têm o corpo coberto por penas, possuem bico, só tem um par de patas, nascem de ovos, tá certo? Essas são características das aves. Algumas aves voam e outras não, como é o caso do pinguim e do avestruz, que são aves, porém eles não voam, tá certo? E por último, nós temos aí os peixes, Os peixes são animais que vivem na água, possuem nadadeiras e têm o corpo coberto por escamas, como é o caso do tubarão, por exemplo, é um exemplo de peixe, tá certo? E outros mais que nós temos. Então, já que revisamos sobre os animais vertebrados, agora vamos falar um pouco sobre os animais invertebrados, tá certo? Animais invertebrados são aqueles que não possuem a coluna vertebral, Ou seja, eles não possuem ossos, tá certo? Os invertebrados, eles representam a maioria das espécies animais do planeta. Então, existem muitas espécies de animais vertebrados. Hoje nós vamos falar sobre algumas delas, tá certo? Estima-se que existam muitos invertebrados, ainda não estudados pelas ciências. Então, já se conhece várias espécies de animais invertebrados, porém ainda existem espécies, que não foram estudadas ainda. Então, com certeza irá aparecer mais espécies de animais vertebrados. Hoje nós vamos estudar algumas espécies desses vertebrados, tá certo? Então, agora, vamos ver algumas espécies de animais invertebrados, tá certo? Vamos começar pelos insetos, Os insetos, eles são a maioria dos animais invertebrados. São os mais comuns e também os mais numerosos. Então, são exemplos de insetos. A formiga, a borboleta, Aqui na apostila de vocês de ciências, na página 26, tem alguns exemplos de animais invertebrados, tá certo? Então, a formiga, a borboleta, a barata, são exemplos de animais invertebrados que pertencem à classe, ou seja, à espécie dos insetos, tá certo? Aí, na espécie dos animais invertebrados, nós também temos os aracnídeos, certo? São exemplos de aracnídeos. As aranhas, E o escorpião. O escorpião, ele também faz parte da espécie dos aracnídeos.
Aí nós temos também que ainda fazem parte, né, das espécies dos invertebrados. Nós temos aqui o molusco, tá certo? São exemplos de molusco, né? A ostra, a lula, tá certo? O polvo, são exemplos de animais invertebrados que possuem a espécie dos moluscos. E por fim, nós temos aqui, né, a espécie de invertebrados, os anelídeos. Os anelídeos, nós temos como exemplos de um anelídeo a minhoca. Olha, gente, uma curiosidade sobre os anelídeos, né? Estes animais possuem um corpo dividido em anéis, por isso recebem o nome de anelídeos. Então, os anelídeos são os animais invertebrados que possuem o corpo, né, dividido por anéis, tá certo? Por isso que recebem o nome de anelídeos. Um exemplo de anelídeo, como eu já falei, é a minhoca, tá certo? Então, vamos dar aqui, né, rever um pouco sobre os animais invertebrados. Então, animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral, ou seja, que não possuem ossos, tá certo? Os animais, eles são a maior espécie de animal que existe. É até maior do que a espécie dos vertebrados, tá certo? Então, os invertebrados, eles podem se dividir em várias espécies. Porém, nós vamos estudar só essas aqui, que são os insetos, os aracnídeos, os moluscos e os anelídeos. Os insetos é a maior parte dos invertebrados. Eles são os mais comuns, tá certo? E o que existe em quantidade maior. Nós temos como exemplo de insetos barata, formiga, borboleta e etc. Besouros, né, também são exemplos de insetos, tá certo? Os aracnídeos, né, são exemplos de aracnídeos. As aranhas e o escorpião, tá certo? São exemplos de moluscos. Lula, ostra, polvo, tá certo? E os anelídeos, né? Um exemplo de anelídeo é a minhoca. E como a tia falou, eles recebem o nome de anelídeos porque tem um corpo dividido por anéis. Por isso que são conhecidos como anelídeos. Então, todas essas espécies aqui, insetos, aracnídeos, moluscos e anelídeos, fazem parte dos animais do grupo dos invertebrados, tá certo? Então, meus amores, ó, como a tia falou, existem várias espécies de animais invertebrados, tá certo? Então, nós só estudamos essas 4, que foi o inseto, os aracnídeos, os moluscos e os anelídeos. Porém, existem várias outras espécies de animais invertebrados, tá certo? Então, agora, ó, vocês vão pegar aí a apostila de ciências na página 26 e na página 27, tem uma atividade para vocês realizarem, tá bom? Tia vai explicar para que vocês possam responder bem direitinho aí em casa, tá bom? Então, ó, a primeira questão está dizendo assim: relacione cada animal às suas características. Aí tem, use a legenda. Você vai colocar 1 se estiver falando do coelho. 2 se for as características do peixe, né? Se estiver falando do peixe. E 3 se estiver falando sobre as características do gavião. Aí tem assim embaixo as alternativas. Nada. Quem é que nada? É o coelho, o peixe ou o gavião. Aí você vai colocar se é 1, se é 2 ou se é 3. Salta. Quem é que salta? Voa. Tem o corpo coberto de penas. Tem corpo coberto de pelos. É porque aí ficou incompleto, né? Tem com o corpo coberto de escamas. Tem o corpo coberto de escamas, gente. Aí ficou errado, tá certo? Vive em ambientes terrestres. Quem é que vive em ambiente terrestre?
vive em ambientes aquáticos. Quem é que vive em ambientes aquáticos? Vive em ambientes aéreos. Quem é que vive nesse ambiente aéreo? E a última está dizendo assim, é ovíparo, tá certo? Então, ovíparo é aquele animal que nasce do ovo. Então, quem é? Então, você vai colocar aí, se é um, se é dois, se é o três, tá certo? Segunda questão está dizendo assim, leia com atenção e marque V para verdadeiro e F para falso. Animais invertebrados são aqueles que têm coluna vertebral? Isso é verdade ou isso é falso? Aí você vai colocar aí a resposta. Os invertebrados podem ser divididos em terrestres e aquáticos? Você vai colocar aí se sim ou se não, certo? Os vertebrados podem ser classificados em mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis? Se for, você coloca, se for verdade, você coloca V. Se for falso, você coloca F. Os animais que possuem coluna vertebral são chamados de invertebrados? É verdade ou é falso? Terceiro, classifique os animais como vertebrados ou invertebrados. Então, por exemplo, aí tem aranha. Aranha é um animal vertebrado ou invertebrado? Depois, macaco, minhoca, galinha, um polvo e, por último, a borboleta. Então, se for vertebrado, você coloca o nome vertebrado. Se for invertebrado, você coloca o nome invertebrado, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos!